Você pode não dar um emprego para um portador de deficiência, você não vai preso. Você pode deixar de alugar uma casa para qualquer pessoa. Para um religioso, você não vai preso. Agora, para um homossexual, não. Então, nós estamos criando um império homossexual no Brasil. Uma lei diferenciada. Se você não aceitar o gesto afetivo, você vai preso. O que é isso? O senhor não teme que isso seja considerado preconceito? Escute, não. Escute, um casal hétero, está aqui, um homem e uma mulher, se agarrando na porta do meu condomínio, fala, meu amigo, pelo amor de Deus, desagarra aí, vai se beijar lá na praia. Eu não vou preso, mas se eu falar isso com um casal homossexual, eu vou. Isso não é preconceito. Quem quer respeito precisa dar respeito. Nós não podemos criar uma casta especial no Brasil. Você é uma jornalista. Se você for assaltada, se alguém te agredir, o que você faz? Vai à delegacia, registra um boletim de ocorrência para que abra um inquérito, certo? Certo. Se um negro, se um portador de deficiência for agredido na cadeira de roda dele, de forma covarde, o que ele tem que fazer? E a delegacia registrar um boletim de ocorrência. Se um homossexual for agredido, o que tem que fazer? A mesma coisa, não, mas eles querem uma lei só para eles. Eles são especiais. Isso é brincadeira. Eles têm que ser respeitados porque pagam imposto, trabalham, e Deus deu livre-arbítrio a eles, cada um segue sua vida do jeito que quiser. Nós respeitamos e eles estão respeitados. Tem que estar nos partidos políticos, disputar a eleição. São cidadãos brasileiros, tem que ter o respeito mesmo. Nós temos que respeitá-los. Agora não é diferente de mim para ter direitos mais do que eu, nem diferente mais do que a família. E até porque a família, quem acredita em outros princípios, é a grande maioria. Então nós temos que fazer uma lei para falar de intolerância, se é que é necessário. Eu tenho que ser tolerante com o homossexual. Eu preciso ser tolerante com um cidadão que nasceu estrábico. Eu não posso zombar dele. A criança não pode fazer bullying com o outro que nasceu com a perninha torta. Nós precisamos ser tolerantes com o padre. Precisamos ser tolerantes com o espírita, tolerantes com o evangélico. Nós não podemos ser intolerantes. Agora, não dá para fazer concessão e criar um império homossexual no Brasil. Então essa lei está lá, o PL 122, está no Senado. Se essa lei for aprovada, eu renuncio. Mas por que eu falo isso? Porque eu tenho certeza que nós já sepultamos e essa lei já foi para o esgoto. Outra questão polêmica também que chamou a atenção foi o fato do senhor chamar a atenção para a questão da elegibilidade dos analfabetos. O senhor também defende essa questão? Claro, eu sou autor da PEC da cidadania, né? Eu fiz a defesa na época da polêmica do Tiririca e entrei no Conselho Nacional do Ministério Público contra o promotor de São Paulo que estava perseguindo o Tiririca. Deixa eu contar para você. A Câmara Federal é a representação do povo. Lá tem representante de sindicato, lá tem representante de médico, lá tem representante de homossexuais, lá tem representante da Igreja Católica, lá tem representante de evangélico, lá tem representante de agricultor, tem representante de latifundiários, lá tem representante de criador de gado, tem representante de tudo lá, de tudo. Por que os analfabetos não podem ter representante? O artigo 5º da Constituição diz o seguinte, que é dever do Estado e direito do cidadão. Saúde, segurança, educação. Se nós temos 18 milhões de analfabetos no Brasil, é porque o Estado falhou. Então veja, um homem não pode ser medido pela sua escolaridade, ele precisa ser medido pelo seu caráter. Por que os analfabetos não podem ter representante? Aí diz, não, quem votou em Tiririca foi voto de protesto. E daí? O voto é da pessoa, ela vota em quem ela quiser. Ela falou, não, eu votei em Maluf, estou decepcionado, agora eu vou votar em Tiririca. É uma maneira de protestar. Mas podia ter votado em outro. Não, votei em Aurélio Miguel, né? Já votei em Serra para Federal, falando do povo de São Paulo. Eu agora vou votar no Tiririca. Sabe quem votou nele? Os iguais. São Paulo está cheio de nordestino. E São Paulo está cheio de pessoas que adoram ele na televisão, de dar risada com ele. Ele não fala palavrão. Ele é um humorista, ele é um artista espontâneo. As pessoas adoram sair daquele trânsito louco de São Paulo, tomar banho, sentar na frente da televisão para ver ele. E qual foi a mentira que ele falou? Vote em Tiririca, pior do que está, não fica. Ele não falou nenhuma mentira. Ele falou alguma mentira? E cada qual faz a sua eleição com as armas que tem. O médico fala que vai para a Câmara Federal para fazer lei para salvar a vida. Não é isso? O agricultor fala o quê? Que vai para lá lutar pelo direito dos agricultores. Os evangélicos falam para lá que vai para lá lutar pelo direito das famílias. Não é isso? Ué, ele fez com as armas que ele tem. Ele é o Tiririca, com as armas que ele tem. E aí eu me lembro que uma repórter da Veja, aqui de Minas, uma menina muito nova, foi me entrevistar, achando um absurdo que as pessoas entrevistadas no Brasil todo, a televisão foi atrás, esse negócio de Tiririca virou uma polêmica. Aí os caras dizem, como é que um cara analfabeto vai fazer um projeto? Me mostra um que já fez projeto. Quem faz é a assessoria. Não, porque ele não vai nem saber ler um projeto, me mostra o que já leu. Quem lê é a assessoria. Por exemplo, eu já aprovei leis significativas nesse país. O 240, Estatuto da Criança, da CPI, é meu. A primeira mudança em 18 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. O rastreamento eletrônico é meu. Pode falar de um monte de lei.
Você sabe quantos eu mesmo escrevi? Nenhum. Eu só tive a ideia. Você sabe quantas vezes eu li eles? Nenhuma. Entendeu? Eu tenho assessoria para isso, né? Então, é a assessoria que faz isso. Então, por que tem um corpo técnico na Câmara? Para quê? Para ficar dormindo? Como é que tem um corpo técnico para ficar dormindo? Não, para atender o parlamentar. E o cara chega com o voto. Aí eu perguntei para ela, vem cá, você é de uma família tradicional de Minas? Ela falou assim, não, quem dera, quem dera. Ah, não, você é de onde? Não, sou do interior e tal. Olha, seu avô, conheceu seu avô? Ah, morreu, eu era muito jovem, muito novinha ainda, na pré-adolescência, mas um homem maravilhoso e tal. Não, meu avô era agricultor, senador. Ah, legal. E sua mãe cresceu como? Não, minha mãe vendia com ele, né, na feira, o que ele plantava e tal. Era um homem de bem, seu avô? Não, muito. Ele formou em que universidade minha? Não, meu avô era analfabeto. Falei, então vou fazer uma pergunta a você agora. Se seu avô fosse vereador hoje, na Câmara de Belo Horizonte, ele estaria entre os bons ou entre os maus? Ela disse, entre os bons. Eu falei, tá vendo, minha filha? Porque um homem não é medido pela escolaridade dele, um homem é medido pelo caráter. Então seu avô seria um bom vereador, pelo caráter. Porque o problema do Brasil não são os analfabetos. O problema do Brasil, o problema do parlamento brasileiro não são os analfabetos. O problema do parlamento brasileiro são os sabidos demais. Como político, o senhor consegue traçar pontos, diretrizes para trabalhar o Brasil? O senhor acha que as prioridades estão onde? Eu acho que toda prioridade é a família. É o ser humano. É o ser humano. Adianta você falar em ponte, em estrada boa, com uma sociedade degradada dessa, que você vai terminar essa entrevista comigo e alguém em casa só vai dormir depois que você chegar? Apreensivo, sua mãe, seu pai. Um estado violento, que as pessoas vivem enclausuradas atrás dos seus muros, com câmeras. O bandido está na rua, onde o submundo das drogas tomou conta de tudo. Então é o seguinte, gente vale mais do que cimento. Gente vale mais do que asfalto. Então a prioridade é o ser humano. A prioridade é o indivíduo, a prioridade é a família. Então não venha me dizer que não, nós vamos construir um grande viaduto no Caramba 4, quando na verdade o nego não tem políticas públicas, por exemplo, de prevenção às drogas. Hoje você vê o nego falando um monte de besteira. Os partidos políticos aparecem na televisão dizendo, não, nosso partido está propondo um projeto para acabar com o crack. Acaba que eu quero ver. Esse projeto você vai fazer o quê? Só conversa fiada. Só conversa fiada. E esse projeto vai fazer o quê? Não, nós vamos recolher os drogados da rua. Recolhe 20 hoje, tem 50 amanhã. Recolhe 50 amanhã, tem 200 depois. Tem que trabalhar prevenção. Tem que trabalhar para não ter drogado na rua. Para não ter drogado na rua. Então, é conversa fiada demais. Eu estou falando para você, eu tenho 30 anos que recupero drogado, que tiro gente da rua. Aliás, aqui em Minas tem um projeto Quero Viver de Divinópolis, um dos maiores e mais bem estruturados de Minas, que eu fundei esse projeto em 1990, quando eu era um imortal. Eu não tinha onde cair morto. Eu tinha uma casa de BNH, lá em Cachoeira, Itapemirim, no Espírito Santo, eu tinha 34 drogados. Vim aqui fazer uma palestra em Divinópolis, e uma mãe chorando pediu para eu abrir uma casa de recuperação. Eu falei, senhora, não tem condição, eu venho do almoço para comer a janta. E voltei para Cachoeira do Itapemirim, chegou lá, fiquei inquieto, voltei, abri essa casa de recuperação em Divinópolis, não sou daqui, em 1990. Fiquei aí 4 anos ensinando para o pessoal, que é dirigida hoje pelo Wilson e a Joana, uma das maiores casas de recuperação de Divinópolis, que estende a mão, e é o que eu faço com o projeto Viver no Estado do Espírito Santo. Mas casa de recuperação é UTI. Você pega o cara morrendo, não sabe se vai viver ou se vai morrer. Então a prevenção que é o caminho, e eu tenho dito à presidente Dilma, convoca a família, traz a família para dentro. Adianta o prefeito fazer seminário com a secretaria dele sobre droga, sobre o uso de droga nas escolas. Se esse prefeito é um bebão, é um fumante, vive enchendo o rabo de uísque, sabe? A festa da cidade dele fica toda mijada de bebo que enche o talo de cachaça 3 dias gastando dinheiro público. Agora, o Conselho Tutelar não tem carro. O Conselho Tutelar é mal instalado. Tudo desconexo, tudo descabido. Então, acho o seguinte, no dia que o cara entender que a prioridade é o ser humano, é que nós vamos mudar a sociedade brasileira. Você pode tirar o IPI do carro, todo mundo tem um carro. Você pode fazer Minha Casa Minha Vida, o sujeito poder comprar uma casa, mas se o sujeito não é preparado moralmente para a vida, que isso começa em casa, porque ninguém começa a beber no Conselho Tutelar, ninguém aprende a fumar no Ministério Público. Ele viu carteira de cigarro, foi em cima da mesa do pai dele, ele viu bebida, foi na geladeira do pai dele, e depois fica nego fazendo discurso, é político na tribuna do Senado. Nós chegamos a disparate de político nesse país, não querer fazer bafômetro. Gente que tem mandato não querer fazer bafômetro, você vai esperar o quê do cidadão comum?
Você vai esperar o que do cidadão comum? Então nós precisamos focar no homem, focar no indivíduo e parar com essa hipocrisia. Era a próxima pergunta que eu ia fazer para o senhor em relação aos políticos. O senhor convive tanto com eles. A maior parte, a maioria não está preocupada em ações concretas, voltadas para a população? O senhor acredita nisso? Olha, eu acho que a população, se acompanhasse, saberia. Cada população conhece o político do seu estado e da sua cidade. Eu estou falando para um povo aqui em Minas Gerais que sabe exatamente quem é quem em Minas Gerais, não é verdade? Então não preciso pontuar. Se o povo cobrasse, aliás, o diferencial é que nenhum deles é nomeado. Nenhum é nomeado, ninguém fez uma prova para entrar, foi o voto. E quem botou foi o povo. Agora, o grande problema do Brasil é que os maus são ousados e são minoria. E a ousadia dos maus, ela é tão grande que eles levam os bons para a vala comum. Porque assim como tudo na vida, a classe política, a maioria absoluta é de gente de bem. Mas os maus são ousados. E os bons não têm a ousadia dos maus. Esse é que é o problema desse país. Porque se os bons tivessem a ousadia dos maus, o país era outro. O país era outro. Agora que tem gente lá que vai para lá fazer negócio, buscar seus próprios interesses, disputam a eleição para ter os seus processos tudo lá em cima e sair aqui de primeira instância. Isso tudo tem. Mas tem médico safado, tem jornalista bandido, tem advogado bandido, tem pastor picareta, tem padre picareta, em todo lugar. Onde tem joio tem trigo. E na política não é diferente. Bom, esse foi o Minas Entrevista com a participação do senador Magno Malta. Nós gostaríamos de agradecê-lo mais uma vez, mas antes de encerrar, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para o público que te acompanha neste momento. São mais de 100 municípios aqui em Minas Gerais, o pessoal da Band Triângulo, enfim, que o senhor falasse um pouco para toda essa população. Gente, eu quero deixar uma palavra de esperança, conclamar a todos vocês, para que nós nos juntemos numa grande corrente. O Brasil tem mais gente usando criança do que usando droga. A questão do abuso, da pedofilia é alguma coisa inaceitável, é o crime dos crimes. Se existe crime hediondo, esse é o crime hediondo. Pedofilia é a mãe do crime hediondo. E nós precisamos nos juntar e fazer prevenção, todos nós. Isso não é uma luta do Magno Malta, é uma luta de todos nós. Fazer um enfrentamento no submundo das drogas é, com exemplo, casa de pai, escola de filho. Pai que bebe não tem moral para botar o dedo no nariz de um filho que está fumando maconha ou que a partir dali foi para a pedra do crack. Sabe, a autoridade, sabe, que passa a noite na mesa de um bar, jogando e bebendo uísque, não tem moral para dizer que vai acabar com o crack na cidade dele, tá certo? Então eu convido vocês a que nós façamos prevenção e cobremos daqueles que são formadores de opinião. Eu quero dizer mais uma vez que a família brasileira pode contar comigo no enfrentamento às questões de aborto, no enfrentamento às questões que envolvem esse tal PL 122, a marcha da maconha que o Supremo liberou e agora liberou o casamento de 2 mulheres. O Supremo, ninguém fala porque tem medo, mas eu não tenho. O Supremo só existe um, que é Deus. O Supremo está cheio de seres humanos e que normalmente estão votando contra a família, contra o interesse da família. Então contem comigo nessa luta e eu conto com vocês todos juntos, certamente, pensando dessa forma, porque criança não é o futuro do Brasil. Criança é o presente, futuro é a terceira idade. Se nós pensarmos no presente, cuidarmos disso, certamente nós vamos ter um dia melhor amanhã. Essa foi a participação do senador Magno Malta. Eu queria agradecê-lo mais uma vez, já que hoje o senhor cumpriu uma verdadeira maratona contra a pedofilia. Está bastante cansado, mesmo assim nos atendeu. Obrigada, seja sempre bem-vindo. Obrigado a você. É você de casa que acompanha o Minas Urgente. Continue ligado na tela da Band Triângulo e até uma próxima. Tchau.